Depois do funeral da mãe, os gêmeos ficaram sozinhos, cercados de olhares que só ofereciam rejeição e temor. Ninguém quis assumir o peso deles, ninguém quis pronunciar seus nomes. Foi em meio a essa solidão que um Apache marcado pelo desterro apareceu em silêncio e os tomou nos braços. Ninguém entendeu por que ele fez isso, mas aquele gesto selou um laço impossível. Duas crianças esquecidas e um guerreiro condenado, unidos por um destino que desataria tanto sombras quanto esperança. Antes de começar a história, comenta desde que parte você nos acompanha e inscreva-se no canal. Ano 1725, em La Vega Seca, um paraje empoeirado erguido no meio do caminho. Ali, entre cruzes de madeira e murmúrios de desaprovação, ficou gravada a cena que marcaria a todos: dois pequenos sem amparo e um homem que já não pertencia a ninguém. Nahuel, o Apache, tinha o rosto curtido pelo sol e pela vida nas margens. Seus olhos negros pareciam poços fundos onde se misturavam dureza e ternura, e em sua pele ainda restavam cicatrizes de um passado de desterro que ninguém mencionava. Seu silêncio não era vazio, era peso. Sua motivação, embora escondida sob um semblante firme, era simples: não permitir que a vida repetisse o abandono que ele mesmo conhecera. Emília, a curandeira mestiça que observou a cena de um canto, era filha de mãe indígena e pai colono. Suas mãos, suaves de tanto preparar ungüentos, escondiam uma vontade férrea. Aprendera a sobreviver em terra de ninguém, entre línguas que nunca se reconciliavam. Quando viu Nahuel erguer os gêmeos, sentiu um estremecimento que a atravessou por completo. Era uma mistura de admiração, perigo e um desejo nascente que não se atrevia a reconhecer. Mateu e Elias, os gêmeos, mal alcançavam os 8 anos. Mateu, com o maxilar cerrado e o olhar fixo, carregava em si a rebeldia de quem se recusa a quebrar-se. Elias, mais frágil e silencioso, buscava sempre o refúgio de uma mão ou de um peito onde pudesse se esconder. Eram como duas metades desiguais. Um força, outro vulnerabilidade. Ambos, órfãos, rejeitados, precisavam desesperadamente pertencer a alguém. Quando Nahuel os levantou do chão, um murmúrio percorreu os presentes como vento frio. Não são dele, disseram alguns. Deixe-os, sussurraram outros. Mas ele não respondeu. Apenas os sustentou com um gesto firme, o mesmo com que um homem decide carregar um destino sem olhar para trás. Emília, de onde estava, conteve o fôlego. Havia algo naquela imagem que ninguém ali poderia apagar da memória. O caminho até sua choupana foi silencioso, mas carregado de eletricidade. Emília o seguiu com o olhar e, embora soubesse que aquele gesto despertaria julgamentos e rumores, algo dentro dela a impeliu a não perdê-lo de vista. A noite caía com um vento áspero e os grilos preenchiam o ar como se acompanhassem com seu canto uma história que mal começava a ser escrita. Aquela primeira decisão, o Apache carregando os gêmeos nos braços, não foi um ato de caridade. Foi um ato de rebeldia contra um povo que preferia desviar o olhar. E foi também a centelha de algo muito mais profundo, um laço que logo colocaria à prova não apenas o homem e as crianças, mas também Emília, que sem querer se veria enredada nessa trama de silêncios, feridas e emoções que começavam a despertar. Naquela noite, quando Nahuel acendeu um pequeno fogo para aquecer os gêmeos, Emília se apresentou à porta de sua choupana com uma tigela de caldo. Não disse nada no início, apenas o olhou, e nesse cruzar de olhares houve mais palavras do que em todo o enterro. O ar parecia sustentar um segredo compartilhado, e então Emília quebrou o silêncio com uma frase que ninguém mais ousaria pronunciar. Se decidir cuidar deles, não faça isso sozinho. A voz lhe tremeu, não de medo, mas porque sabia que ao falar estava comprometendo algo além de sua ajuda. Estava comprometendo sua própria vida. O olhar de Nahuel cravou-se no dela, e embora não tenha dito nada, o leve aceno de sua cabeça foi suficiente para selar um pacto invisível. Emília sentiu um calor estranho percorrer-lhe o peito. Atração, risco, ternura e um desejo que ainda não ousava nomear.
Essa foi a primeira noite em que 4 solidões se encontraram sob o mesmo teto, e nesse encontro silencioso nasceu o início de uma história que nenhum deles imaginava até onde os levaria. A choupana de Nahuel era pequena, feita de barro e madeira seca, mas naquela noite transformou-se em um refúgio mais valioso que qualquer palácio. A chama do fogo projetava sombras longas nas paredes, e a fumaça subia lenta, impregnando o ar com cheiro de lenha e cinza que se misturava ao medo das crianças. Mateu permanecia rígido, sentado junto ao fogo com os braços cruzados, tentando aparentar força. Seu olhar fixo, quase desafiador, era o de um menino que vira demais em tão pouco tempo. Elias, por outro lado, não conseguia parar de tremer. Encolhia-se contra o ombro do irmão, escondendo o rosto, como se fechar os olhos pudesse apagar o funeral, os rostos que os rejeitaram e a cova fresca da mãe. Nahuel os observava em silêncio, sem se aproximar demais, respeitando seu medo. Ainda não sabia como falar-lhes, mas compreendia uma verdade simples. Não podia deixá-los sozinhos. Colocou mais lenha e deixou que o calor preenchesse o espaço, enquanto dentro dele uma pergunta se repetia como um tambor. Por que eles? Por que agora? Talvez porque via naqueles olhos, sobretudo nos de Mateu, um reflexo de si mesmo em menino. Aquela mistura de raiva e orfandade que queima como ferro na pele. O ranger da porta anunciou a entrada de Emília. Trazia uma tigela fumegante nas mãos e uma manta dobrada sobre o braço. Seus passos eram suaves, mas sua presença enchia o lugar como se carregasse consigo algo mais que remédios, um calor diferente, humano, raro de se encontrar naquele canto do mundo. Não comeram nada, disse em voz baixa, como se temesse quebrar o silêncio que os envolvia. Abaixou-se e ofereceu a tigela a Mateu primeiro. O menino hesitou, desconfiado, mas ao sentir o aroma do caldo de ervas e milho, seus dedos se agarraram à borda com uma urgência que o delatou. Bebeu devagar, com a dignidade de quem não quer que o vejam faminto. Elias, mais frágil, aceitou a colher que Emília lhe estendeu, e pouco a pouco seus olhos foram cedendo ao cansaço. Nahuel a olhava em silêncio. Havia em seus movimentos uma ternura que contrastava com a dureza do ambiente. E foi então, em meio àquela cena simples, que sentiu algo estranho. Um calor interno, uma centelha que não tinha nada a ver com dever ou compaixão. Era atração, pura, contida, mas inegável. Emília também percebeu. Não foi preciso palavra alguma. Quando ergueu os olhos e cruzou o olhar com o de Nahuel, o ar entre os dois pareceu se tensionar. Nenhum desviou de imediato. Era um cruzamento perigoso, porque ali onde a solidão reinara por anos, nascia algo diferente, algo que nem ele nem ela estavam prontos para nomear. O silêncio foi rompido pela voz de Mateu, áspera e pequena ao mesmo tempo. Por que nos trouxe aqui? Ninguém nos quer. Você quer? Nahuel o encarou e, após um instante de dúvida, respondeu com poucas palavras, mas com um peso que o menino entendeu de imediato. Não deixo para trás os meus. E desde esta noite, vocês são meus. Elias, encolhido na manta, fechou os olhos com uma paz que não sentia desde a doença da mãe. Mateu, porém, apertou os lábios com força, lutando contra o impulso de chorar. A palavra meus atravessou-o como ferro em brasa, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que pertencia a alguém. Emília recolheu as tigelas vazias, mas não saiu de imediato. Ficou de pé na penumbra, observando a cena. Nahuel em silêncio, as crianças vencidas pelo cansaço e o fogo ardendo como se guardasse um segredo. Nesse instante, compreendeu que sua vida também mudara naquela noite. Não podia se afastar. Não queria. Quando saiu da choupana, a lua iluminava o caminho empoeirado. Caminhou com o coração acelerado, sabendo que o que acabara de presenciar era apenas o início de uma história que colocaria à prova tudo o que acreditava saber sobre o amor, a solidão e a esperança. Naquela primeira noite, sob o teto de barro, 4 destinos começaram a entrelaçar-se sem volta. E nenhum deles, nem mesmo Nahuel, tinha ideia de que o mais difícil não seria enfrentar a fome, nem o desprezo do povo,
mas os sentimentos que começavam a germinar em silêncio entre ele e Emília. Os dias seguintes àquela noite não foram fáceis, mas marcaram o começo de algo que nenhum deles esperava. A choupana de Nahuel, acostumada ao silêncio e à ordem de um só homem, encheu-se de sons novos, os passos leves dos gêmeos, o murmúrio de suas conversas noturnas, os suspiros contidos quando o medo do abandono voltava a golpeá-los nos sonhos. Nahuel não era homem de palavras, preferia o trabalho à conversa, os gestos aos discursos, mas com as crianças teve que aprender a falar novamente. Mostrou-lhes como acender o fogo, como afiar uma vara até transformá-la em ferramenta, como distinguir entre plantas que alimentam e plantas que envenenam. Mateu o observava sempre com atenção feroz, como quem absorve lições para transformá-las em armas contra o mundo. Elias, em contrapartida, aprendia com atrapalho, mas com uma ternura que desarmava até Nahuel. Quando falhava, seus olhos buscavam os do irmão ou os de Emília, esperando uma aprovação que lhe devolvesse a coragem. Emília aparecia todas as manhãs com alguma desculpa: levar pão de milho, verificar a tosse persistente de Elias, preparar ungüentos para as bolhas que Mateu fazia brincando com galhos. Mas a verdade era outra. Ela não conseguia se afastar daquela choupana. Cada visita a prendia mais em uma rede invisível, tecida de silêncios, olhares e pequenos gestos que começavam a queimá-la por dentro. Ela, que passara a vida entre dois mundos sem pertencer de fato a nenhum, encontrava ali algo novo: pertencimento. Ver Nahuel inclinado sobre o fogo, consertando uma vasilha quebrada, ou os gêmeos rindo apesar da pobreza, despertava nela uma nostalgia de um futuro que ainda não existia, mas que de repente podia imaginar. E, no entanto, a tensão entre ela e Nahuel era quase insuportável. Havia momentos em que ficavam próximos demais, quando entregava uma manta às crianças e suas mãos se roçavam por acidente, quando os dois se abaixavam para pegar a mesma tigela e a distância entre seus rostos era tão breve que o ar parecia virar fogo. Nenhum falava sobre isso, nenhum se atrevia a nomear o que sentiam, mas os olhos diziam tudo. Numa tarde, enquanto as crianças brincavam lá fora, Emília ficou sozinha com Nahuel dentro da choupana. Estava moendo ervas em um recipiente, e ele consertava uma viga quebrada do teto. O silêncio era pesado, mas não vazio, estava carregado do que ambos calavam. Ela o olhou de soslaio, e pela primeira vez se permitiu observá-lo sem culpa. Os músculos tensos dos braços, a cicatriz que atravessava seu ombro, a maneira como o rosto, duro e sereno, escondia uma dor antiga. Não é fácil para eles, disse Emília, enfim, sem levantar os olhos do recipiente. Mas contigo, parecem mais fortes. Nahuel não respondeu de imediato. Fixou a estaca na viga com força, como se golpeasse algo mais que madeira. Depois se virou e a olhou com aquela intensidade que sempre a desarmava. Não sou o que eles precisam, murmurou. Emília sentiu um nó no peito. Quis contradizê-lo, dizer-lhe que estava enganado, que ele já estava sendo o que aquelas crianças precisavam. Mas não disse. Em vez disso, aproximou-se, tomou a mão de Elias que dormia e sussurrou. Às vezes não se trata de ser o que precisam, mas de não deixá-los sozinhos. As palavras ressoaram em Nahuel mais do que ele admitiria. Não respondeu, mas naquela noite, enquanto os gêmeos dormiam abraçados, ele permaneceu desperto por muito tempo, olhando o fogo e sentindo que algo se acendia dentro dele, algo que não tinha nome, mas que o empurrava para ela com uma força crescente. Com o passar das semanas, a rotina se transformou em um laço. As crianças aprendiam, riam, às vezes brigavam. Emília se tornou parte indispensável do dia. Sua voz preenchia os silêncios, suas mãos suavizavam as asperezas, e seus olhos se tornaram um espelho onde Nahuel começava a se reconhecer diferente. Mas o que ninguém dizia em voz alta era o que mais pesava. A atração entre Nahuel e Emília, essa corrente subterrânea que crescia a cada dia, invisível para as crianças, mas evidente em cada olhar, em cada toque acidental, em cada palavra que ficava pela metade. E foi Mateu, sempre observador, quem uma noite, antes de dormir,
Perguntou em voz baixa, sem levantar os olhos. Vocês vão ficar juntos? Elias o olhou confuso, e Emília, surpreendida, soltou o ar como se tivesse levado um golpe no peito. Nahuel, de senho franzido, não respondeu. Apenas cravou os olhos nas brasas. Mas dentro dele, essa pergunta acendeu uma chama que já não poderia apagar. A notícia se espalhara como fumaça de incêndio. Nahuel, o Apache desterrado, havia recolhido os gêmeos órfãos. E como se isso não bastasse para agitar as línguas, Emília, a mestiça de mãos sábias, o visitava todos os dias com uma insistência que muitos já consideravam perigosa. Em La Vega Seca, os rumores eram mais afiados que facas. Mulheres murmuravam na praça enquanto lavavam roupas, homens cuspiam no chão ao ver Emília passar com seu cesto, e os anciãos balançavam a cabeça, como se estivessem presenciando um erro que traria desgraça. Ela se enreda com ele, sussurravam. Com um Apache, um homem marcado pelo desterro. E os gêmeos? Mau presságio, órfãos, rejeitados. Que futuro pode nascer dessa união? Emília caminhava ereta, sem parar, mas cada palavra caía em suas costas como pedra. Passara a vida ouvindo comentários, por ser filha de dois sangues, por não pertencer de fato nem aos seus nem aos outros. Mas agora era diferente. Agora não se tratava apenas dela. Estavam também Nahuel e as crianças. Numa tarde, quando entrou na choupana com um cesto de pão quente, encontrou-o esticando uma corda, o rosto sombrio, como se já soubesse o que ela tinha ouvido no povoado. Julgam você por vir aqui, disse Nahuel sem olhar para ela, a voz dura mas baixa. Já me julgavam antes, respondeu Emília, deixando o cesto sobre a mesa de madeira áspera. Pelo menos agora, por algo que vale a pena. Ele ergueu o olhar. Seus olhos eram duas brasas ardendo sem precisar de fogo. Houve um instante de silêncio em que o ar se carregou de algo que nenhum quis nomear. A tensão entre eles se tornava insuportável, como um rio transbordando contra as paredes de uma represa. Enquanto isso, os gêmeos escutavam de um canto. Mateu apertava os lábios, como se entendesse mais do que devia, e Elias, ainda com sua inocência, olhava para Emília com olhos de ternura, como se já a tivesse adotado em seu coração. O vínculo entre os quatro se tornava a cada dia mais evidente, e esse laço era justamente o que mais escandalizava o povo. No mercado, começaram a afastar as crianças quando passavam. De Emília, deixaram de comprar alguns remédios. Até a água do poço parecia se sujar de olhares de desconfiança quando ela a recolhia. Mas o que tentava quebrá-los de fora apenas os apertava mais por dentro. À noite, ao redor do fogo, as crianças riam com pequenas histórias. Emília se permitia soltar a risada que guardara por anos, e Nahuel, embora sério, deixava escapar olhares que diziam mais que qualquer palavra. E um dia aconteceu algo que marcou uma virada na intimidade que os unia. Emília ficou até mais tarde, ajudando a costurar uma camisa rasgada de Nahuel. Os gêmeos já dormiam, e a choupana estava iluminada apenas pela chama. Emília, inclinada sobre o tecido, sentia os dedos tremerem não pela agulha, mas pela proximidade dele, que a observava em silêncio. Você não deveria vir tanto, disse Nahuel de repente, com voz grave. Vão te machucar por minha causa. Emília ergueu a cabeça e olhou diretamente para ele. Havia cansaço em seus olhos, mas também uma firmeza nova. Já fazem isso, mas não me importa. O silêncio voltou a cair, mais denso que antes. Nahuel respirou fundo, como se contivesse algo que ameaçava escapar. Emília, sem desviar o olhar, deixou a camisa de lado e estendeu a mão. Colocou-a sobre a dele, áspera e dura, marcada pelo trabalho e pelas cicatrizes. Esse contato, simples e breve, foi mais forte que qualquer palavra. Seus corpos não se moveram, mas o calor naquela união foi uma explosão silenciosa. Era a confirmação do que ambos já sabiam, que o que os unia era mais forte que o medo, mais forte que o julgamento do povo. Naquele instante, Nahuel quis inclinar-se, romper a distância que os queimava há semanas, mas conteve-se. A contenção era quase um castigo. Levantou-se bruscamente e saiu para o ar frio da noite,
deixando Emília com a respiração acelerada, a mão ainda quente pelo toque. Lá fora, sob a lua, ele apertou os punhos contra o peito. Não era um homem fraco, sobrevivera a desterros e solidões, mas aquela mulher o estava vencendo sem precisar de armas, com ternura, com coragem, e isso o assustava mais do que qualquer inimigo. Dentro da choupana, Emília ficou sentada, o coração batendo como um tambor. Sabia que havia cruzado uma linha invisível, sabia que já não havia retorno. E enquanto o fogo se apagava lentamente, uma certeza ficou pairando no ar. O povo podia rejeitá-los, podia apontá-los, mas o que estava se acendendo naquela choupana era mais forte do que qualquer condenação. A pergunta já não era se teriam coragem de aceitar, mas quanto tempo mais poderiam conter. A choupana já não era a mesma. Embora o teto ainda fosse de barro e a lenha estalasse como sempre, havia uma mudança invisível no ar. Uma corrente que se sentia em cada olhar e em cada silêncio. Os gêmeos percebiam sem compreender totalmente. Emília sabia, mas tentava negar. Nahuel carregava como um ferro em brasa no peito. A rotina continuava, mas a cada dia parecia tensionar mais o laço. Emília chegava cedo, ajudava nas tarefas, cozinhava, curava arranhões, tecia novas mantas e, sem querer, cada gesto seu a tornava parte de um lar que, até pouco tempo antes, tinha sido apenas uma choupana triste e solitária. Mateu mostrava-se cada vez mais protetor do irmão. Acordava cedo para acompanhar Nahuel nas tarefas, carregava lenha, tentava mostrar que já não era uma criança frágil. Em seus olhos havia a necessidade de ser aceito como homem, ainda que faltassem anos. Elias, ao contrário, vivia dependente de Emília. Quando ela se inclinava para ajeitar-lhe a manta ou pentear-lhe o cabelo, seus olhinhos brilhavam com uma paz que não conhecia desde a morte da mãe. E foi por Elias que tudo começou a mudar. Numa manhã, enquanto corria pelo caminho de terra, caiu no chão e cortou a perna numa pedra afiada. O corte era profundo e o sangue escorria sem parar. Mateu gritou desesperado e Nahuel correu para erguê-lo nos braços. A choupana virou um turbilhão de tensão. Emília chegou correndo, trouxe panos, água fervida e um unguento de ervas. Enquanto pressionava o ferimento, o sangue lhe manchava as mãos e sua respiração se acelerava com o medo de perdê-lo. Nahuel, ajoelhado ao lado dela, segurava firme o menino para que não se movesse. Em meio à urgência, suas mãos se encontraram sobre a perna de Elias. O contato foi elétrico. Pele contra pele, suor e sangue misturados. Por um instante, nenhum dos dois conseguiu se afastar. Seus olhares se cruzaram, carregados de algo mais intenso que o medo. E embora Elias gemesse de dor, nos olhos de ambos acendeu-se outra coisa. O reconhecimento de que já não havia barreira capaz de conter o que sentiam. O silêncio que seguiu a cura foi pesado. Elias, exausto, adormeceu com a perna enfaixada. Mateu sentou-se ao seu lado, ainda com o peito agitado, e finalmente deixou cair uma lágrima em segredo. Emília levantou-se para lavar as mãos manchadas de vermelho. Nahuel a seguiu, em silêncio. Quando ela saiu ao pátio com a bacia de água, ele a alcançou. Segurou-lhe o braço, suave, mas firme. Emília se virou, e seus olhos se encontraram outra vez. Você poderia se afastar, disse ele com a voz grave e trêmula. Seria o melhor para você. Ela negou lentamente, com um gesto carregado de cansaço e decisão. Não vou embora. Não agora. Não depois de tudo isso. O ar se encheu de um calor insuportável. Nahuel a olhava como quem luta contra si mesmo, com fúria, com desejo, com medo. Emília respirou fundo, e nesse instante, o que havia sido um contato contido durante semanas se quebrou. Aproximaram-se sem pensar. Os lábios se roçaram de leve, como uma centelha que, ao acender-se, ilumina toda uma noite escura. Foi um beijo breve, tenso, interrompido pela consciência de que as crianças estavam a poucos passos, dormindo. Mas foi o suficiente para que ambos entendessem. Não havia retorno. Emília se afastou primeiro, com o coração batendo forte no peito. Levantou os olhos para o céu, como se buscasse desculpas nas nuvens.
Nahuel ficou imóvel, respirando ofegante, com os lábios ainda ardendo. O resto da tarde transcorreu em silêncio. Cuidaram de Elias, prepararam comida, arrumaram a choupana. Tudo com gestos contidos, como se nada tivesse acontecido. Mas cada olhar era diferente. Cada toque acidental carregava o peso daquele beijo roubado. Naquela noite, quando os meninos dormiam profundamente, Emília se preparou para partir. Pegou seu cesto e aproximou-se da porta. Nahuel, sentado junto ao fogo, a observava com o rosto endurecido. Quando ela cruzou o umbral, ele falou com voz rouca, quase um sussurro. Se você voltar amanhã, não será igual. Emília não respondeu. Limitou-se a sustentar o olhar dele por alguns segundos, com os lábios apertados, e depois desapareceu na escuridão. Nahuel ficou sozinho, o fogo refletindo em seus olhos, consciente de que o que havia nascido já não podia ser apagado. Emília voltou no dia seguinte. Fez isso com o mesmo cesto de sempre, com o mesmo andar sereno, mas com um tremor nas mãos que nem o vento conseguiu disfarçar. De longe, viu Nahuel em frente à choupana, entalhando madeira como se a cada golpe da faca quisesse apagar o que ocorrera na noite anterior. Mas não podia, e ela também não. Mateu correu até Emília assim que a viu, agarrou-lhe o braço com força, quase com desespero. Elias continua dormindo, disse com um tom de angústia. Não acorda como antes. Emília entrou imediatamente, deixou o cesto sobre a mesa e se inclinou junto ao catre onde o menino descansava. O curativo estava limpo, a febre leve, mas sua respiração era profunda, pesada, como a de alguém que se agarra a um sono longo. Emília lhe acariciou o cabelo e suspirou. Ele está cansado, Mateu. Cicatrizar também esgota o corpo, disse com ternura. Mateu assentiu, mas seus olhos permaneciam inseguros. Era o mais velho por minutos, mas já carregava o peso de um adulto. Seu olhar buscou o de Nahuel e depois o de Emília, como se esperasse que entre os dois sustentassem o mundo por ele. O dia transcorreu entre cuidados, silêncios e olhares cruzados. Nahuel evitava ficar muito perto de Emília, mas era impossível não senti-la em cada canto da choupana. Ela, por sua vez, falava naturalmente com os gêmeos, mas cada vez que se virava e encontrava os olhos do Apache sobre ela, sua voz se quebrava por um instante antes de recompor-se. Ao cair da tarde, quando Elias despertou e pediu água, um alívio percorreu a todos. Mateu sorriu pela primeira vez em horas, e Emília sentiu que podia respirar de novo. Foi nesse momento que Mateu, com a franqueza brutal que tem as crianças que já viram dor demais, soltou as palavras que mudariam o ar na choupana. Se minha mãe vivesse, gostaria que você fosse como ela, disse olhando para Emília. O silêncio caiu como um trovão. Emília ficou gelada, sem saber o que responder. Seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Nahuel, do outro canto, apertou o punhal na madeira com tanta força que quase o partiu em dois. Mateu insistiu com a inocência mais cruel que existe, a da verdade sem filtro. Você cuida de nós. Você olha para ele como minha mãe olhava para meu pai. Emília fechou os olhos, e uma lágrima escapou antes que pudesse contê-la. Nahuel levantou-se bruscamente, saiu para o pátio e respirou como se o ar o queimasse por dentro. Aquela confissão havia rompido o muro que ambos tentavam sustentar. Já não era um segredo entre dois adultos. Agora era algo que as crianças tinham visto, algo que havia tomado nome. Quando a noite caiu e os gêmeos adormeceram juntos, Emília saiu em silêncio para o pátio. Nahuel estava sentado numa pedra, com o olhar perdido no horizonte. O fogo do lar iluminava apenas seus ombros. Ela se aproximou, devagar, até ficar diante dele. Não deveríamos, murmurou ele com voz rouca. Não deveríamos, repetiu Emília, com um tremor nos lábios. E, no entanto, lá estavam, tão perto que podiam sentir o calor um do outro, tão carregados do que calavam que o silêncio pesava mais que 1000 palavras. Nahuel a olhou, e pela primeira vez não desviou os olhos. Era um olhar longo, intenso, que arrancava camadas inteiras de resistência. Emília respirou fundo, como se soubesse que o que iria dizer
já não poderia ser desfeito. Eu não temo o povo, Nahuel. O que temo é o que sinto quando te olho. Ele fechou os olhos, como se as palavras o atravessassem. Levou uma mão ao rosto, inclinou-se para a frente, tentando conter um impulso que o rasgava. Mas quando voltou a encará-la, já não havia espaço para negar nada. Seus lábios se encontraram, desta vez sem pressa, sem acidente, sem contenção. Foi um beijo profundo, desesperado, cheio de tudo o que haviam negado até então. O vento frio da noite os envolvia, mas entre eles o calor era insuportável, como se o mundo inteiro ardendo coubesse naquele instante. Quando se separaram, Emília respirava agitada, e Nahuel mantinha a testa apoiada na dela, de olhos fechados. Nenhum dos dois falou. Não era preciso. Tudo estava dito naquele beijo, mas a calma não duraria. De dentro da choupana, um ruído seco os interrompeu. Mateu havia se levantado para beber água, e os tinha visto. Seus olhos arregalados, seu rosto surpreso, foram um espelho que os devolveu à realidade. O menino não disse nada. Apenas baixou o olhar, pegou o cuenco e voltou ao catre em silêncio. Mas aquele silêncio pesava mais que qualquer palavra. Emília se afastou, com as faces ardendo e o coração tremendo. Nahuel a observou enquanto ela se perdia na escuridão, e em seu íntimo soube o inevitável. Já não podiam esconder o que eram, e ao mesmo tempo sabia que os olhos de uma criança podiam ser testemunhas mais severas do que os julgamentos de todo um povo. A manhã seguinte chegou com um ar espesso, diferente, como se algo invisível tivesse mudado a forma como a choupana respirava. Elias amanheceu com o melhor semblante, um pouco de cor nas faces e um brilho tênue nos olhos. Foi um alívio para todos, mas a tensão não se dissolveu. Mateu estava calado, mais do que nunca, e nesse silêncio escondia-se um fio afiado que ninguém podia ignorar. Quando Emília entrou com a cesta de pão recém-assado, o menino nem sequer a olhou. Ofereceu-lhe um cumprimento mecânico, frio, e sentou-se ao lado do catre do irmão para alimentá-lo. Elias, alheio à sombra que pairava na choupana, aceitava cada bocado com um pequeno sorriso, agradecido. Nahuel observava de soslaio. Não disse nada, mas sabia que a distância de Mateu não era acaso. Tinha visto em seus olhos na noite anterior a surpresa, a confusão, talvez até o reproche, e sabia bem que, às vezes, o olhar de uma criança feria mais do que qualquer lança. O dia avançou devagar, como se as horas pesassem o dobro. Emília tentava manter a rotina, amassava, cozinhava, arrumava. Mas cada vez que tentava se aproximar de Mateu, ele se encolhia ou respondia com frases curtas, quase ásperas. Não era raiva plena, mas sim um muro de gelo que a afastava. À tarde, enquanto Elias dormia e o calor do sol se infiltrava pelas frestas da choupana, Mateu saiu para o pátio. Levava um galho na mão e golpeava distraidamente as pedras, como se quisesse descarregar ali o que não podia dizer. Nahuel o seguiu, com passos firmes, mas contidos. Fala, disse o Apache, com a voz grave que não admitia evasivas. Mateu baixou o olhar. Não há nada a dizer. Nahuel se agachou diante dele, fitou-o direto nos olhos e apertou o maxilar. Ah, sim, você me viu, e eu vi o que ficou no seu olhar. Mateu engoliu em seco. Por um instante quis calar, mas as palavras saíram como um jorro. Ela não é minha mãe. Não pode ser. Minha mãe se foi, e se eu a esquecer, é como se a matasse outra vez. O silêncio tornou-se insuportável. Nahuel entendeu então que o que doía não era o beijo em si, mas o que ele representava, uma substituição, um medo de trair a memória de quem os havia trazido ao mundo. Nessa noite, Emília percebeu a distância mais clara do que nunca. Quando tentou acariciar os cabelos de Mateu antes de dormir, ele virou o rosto e fingiu se ajeitar sozinho. Sua rejeição foi como um golpe no peito. Emília se afastou em silêncio, com os lábios apertados, sentindo que tudo o que havia construído com ternura desmoronava com um único gesto. Ao sair para o pátio, encontrou Nahuel sentado sob o céu estrelado. Aproximou-se e ficou de pé diante dele, sem forças para falar. Ele levantou o olhar
e bastou ver o brilho úmido em seus olhos para entender que a ferida não era só dela, era de todos. Ele me odeia, sussurrou Emília. Nahuel negou com firmeza. Ele não te odeia, só tem medo. Medo de que a lembrança da mãe dele se perca. Ela se sentou ao lado dele. O silêncio os envolveu, e pela primeira vez, Emília deixou que sua cabeça repousasse sobre o ombro de Nahuel. Não era um gesto de paixão, nem sequer de desejo. Era necessidade. A necessidade de não desmoronar. E se ele nunca me aceitar? Perguntou num fio de voz. Nahuel respirou fundo. Então teremos que ensiná-lo que o amor não apaga, que o amor soma. Emília fechou os olhos. O calor do ombro dele a sustentava, mas também a confundia. Havia algo em Nahuel que a chamava com força, uma mistura de dureza e ternura que a fazia sentir-se segura e, ao mesmo tempo, vulnerável. De repente, a voz de Mateu os interrompeu da porta. Estava de pé, com os braços cruzados, a sombra do fogo iluminando seu rosto sério. Vocês se amam? Perguntou, com um tom que não era de criança, mas de alguém que exige uma verdade. O coração de Emília acelerou. Nahuel levantou-se devagar, caminhou até ele e se inclinou para ficar à sua altura. Sim, respondeu sem rodeios. Mateu apertou os lábios e, embora seus olhos se enchessem de lágrimas, não chorou. Virou-se e voltou para dentro da choupana sem dizer mais nada. O peso daquela confissão ficou suspenso no ar. Emília permaneceu imóvel, sentindo que algo havia se quebrado e, ao mesmo tempo, algo novo começava a se construir naquele silêncio carregado de emoções. O amanhecer chegou com um céu limpo, mas a claridade não foi suficiente para dissipar a sombra que havia se instalado na choupana. Elias despertou com um pouco mais de energia, sorridente, pedindo um pedaço de pão torrado no fogo. Seu riso tímido enchia o espaço como um sopro de alívio, mas esse alívio se chocava contra a frieza de Mateu, que permanecia sério, distante, com o olhar fixo no chão. Emília se esforçava para manter a rotina, limpar, cozinhar, trocar os curativos de Elias, arrumar as mantas, mas cada vez que seus olhos buscavam os de Mateu, encontravam um muro. O menino havia aprendido a não dizer nada, mas seu silêncio era como um corte constante que feria cada gesto de ternura que ela tentava oferecer. Ao cair da tarde, Emília saiu para buscar água no rio próximo. Elias quis acompanhá-la, e Nahuel ficou na choupana com Mateu. O menino entalhava um galho com uma pequena faca, imitando os gestos de Nahuel, embora com mãos tensas, desajeitadas. Por um longo tempo não houve palavra entre eles, apenas o som do fio raspando a madeira. Sua mãe era boa, disse Nahuel enfim, quebrando o silêncio. Eu sei porque vocês são reflexo dela. Mateu ergueu o olhar com fúria contida. Se você sabe, por que quer que eu a esqueça? A pergunta caiu como um golpe seco. Nahuel não respondeu de imediato. Ficou imóvel, com a respiração pesada, como se aquela frase tivesse aberto uma ferida antiga. Eu não te peço que a esqueça, replicou por fim com voz grave. O que digo é que não é traição deixar entrar mais alguém na sua vida. Mateu apertou os lábios, cravando a faca com força na madeira. Você não entende. Ela era tudo o que nós tínhamos. E agora vocês... Parou, engoliu em seco. Vocês querem ocupar o lugar dela. Nahuel respirou fundo. Sabia que qualquer palavra maldita poderia afundá-los ainda mais. Não queremos ocupar o lugar dela, disse com firmeza. Queremos cuidar do espaço que ela deixou vazio, mas isso não apaga a sua memória. O menino baixou o olhar, sem responder. Em seu silêncio havia mais que raiva. Havia medo. Medo de perder o único que ainda lhe restava da mãe, que era a lembrança intacta dela. Naquela noite, quando o fogo iluminava a choupana, Elias se aconchegou contra Emília e a chamou de mamãe, sem perceber. Foi apenas um sussurro, um balbucio entre sonhos, mas suficiente para que o coração de todos parasse por um instante. Emília o abraçou com ternura, enquanto uma lágrima escapava por sua face. Nahuel, na penumbra, apertou os punhos. Mateu, no entanto, levantou-se de súbito. Ela não é mamãe,
gritou, com uma mistura de raiva e dor que quebrou o ar. Elias acordou assustado, confuso, sem entender. Emília tentou se aproximar, mas Mateu recuou, com os olhos cheios de lágrimas que dessa vez não conseguiu conter. Se você a chama assim, vai esquecê-la, e eu também vou esquecê-la, disse com a voz quebrada. E antes que alguém pudesse detê-lo, saiu correndo para a escuridão. Emília quis segui-lo, mas Nahuel a deteve com um gesto firme. Deixe comigo, disse, e saiu atrás do menino. A noite estava fria, e o ar cheirava a terra úmida. Nahuel caminhou seguindo as pegadas pequenas na areia, até encontrar Mateu sentado junto a uma rocha, com os braços envolvendo os joelhos. Seu corpo tremia, não de frio, mas de raiva contida. Por que me segue? Perguntou o menino sem olhá-lo. Por que não te deixo sozinho? Respondeu Nahuel com voz serena. Mateu levantou o olhar, com os olhos vermelhos. Eu não quero que me tirem a minha mãe. Nahuel ajoelhou-se diante dele e apoiou uma mão em seu ombro. Ninguém vai tirá-la de você. Ela está em ti, no teu irmão, em cada lembrança que você guarda. Mas se fechar o coração, aí sim a perderá de verdade. Mateu o encarou em silêncio, com lágrimas caindo sem resistência. Eu tenho medo de que, se eu gostar da Emília, deixe de gostar da minha mãe. Nahuel engoliu em seco. Aquela confissão era a raiz de tudo. Segurou firme o rosto do menino e o olhou diretamente nos olhos. Não se deixa de amar a quem se amou de verdade. O coração não é um vaso que se esvazia, é um fogo que se multiplica. As palavras ficaram suspensas. Mateu não respondeu, mas seus ombros relaxaram e sua respiração tornou-se mais lenta. Quando regressaram à choupana, Emília os esperava na porta, com o rosto marcado pela angústia. Ao vê-los juntos, sentiu um alívio que quase a derrubou. Mateu passou por ela sem dizer palavra, mas desta vez não a evitou. E embora não a olhasse diretamente, deixou que seus dedos roçassem os dela por um instante. Foi um gesto mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para acender uma centelha de esperança em seu coração. Naquela noite, quando tudo parecia acalmar-se, Emília se aproximou de Nahuel. Seus olhos brilhavam com um agradecimento profundo. Você o salvou, disse em voz baixa. Nahuel negou devagar. Ele se salvou sozinho. Eu apenas lhe mostrei que o medo não é traição. Mas quando seus olhares se encontraram, nenhum dos dois pôde negar o que crescia entre eles. Era um laço que ia além da atração. Era a certeza de estar construindo algo novo em meio às ruínas. Algo tão frágil quanto necessário. O ambiente na choupana mudou depois daquela noite. Não foi uma transformação brusca, mas uma corrente sutil que começou a percorrer tudo, como um rio escondido sob a terra. Mateu, embora continuasse reservado, já não desviava o olhar com tanto rancor. Quando Emília se aproximava para lhe oferecer um prato de comida ou cobri-lo com uma manta, não a rejeitava. Aceitava os gestos em silêncio, ainda que com uma rigidez que revelava a luta interna que travava a cada dia. Elias, em contrapartida, parecia florescer. Recuperara forças, sua tosse tornara-se mais leve e suas faces, antes fundas, começavam a se colorir com o calor do fogo e a ternura que o rodeava. Era o primeiro a chamar Emília com doçura, o que corria até ela para mostrar uma pedra brilhante ou um desenho mal feito na areia. E cada vez que pronunciava mamãe, sem perceber, o coração de Emília tremia, dividido entre a alegria e o medo de ferir Mateu com cada palavra. Nahuel observava tudo desde a sombra, carregando em silêncio um peso que nunca dizia em voz alta. Sabia que aquilo que haviam construído era frágil, tão frágil quanto cristal que treme ao menor golpe. O povoado não perdoava facilmente, e embora ninguém ousasse falar em voz alta, os rumores eram como brasas esperando um sopro de vento para se acender. Uma tarde de mercado, Emília desceu com uma cesta de pão recém-assado para vender. O sol caía forte e o ar estava carregado de murmúrios. As mulheres a olhavam de soslaio, algumas cochichavam entre si, outras simplesmente calavam, mas o silêncio era mais pesado que qualquer insulto. Emília suportou os olhares cravados em suas costas, mantendo o queixo erguido.
Não disse nada, mas sentiu a pele arder como se caminhasse nua diante de todas. Numa esquina, uma voz se ergueu mais forte que as demais. Dizem que ela compartilha o leito com o Apache. A frase foi como uma flecha. Emília não se virou, mas apertou tanto a cesta que seus dedos ficaram brancos. O rumor já havia ultrapassado a fronteira do sussurro, e isso significava que o tempo do segredo estava prestes a terminar. Quando voltou a choupana, Nahuel a esperava com os meninos. Ela não conseguiu ocultar a tensão em seu rosto, e ele notou de imediato. Te olharam, disse, sem necessidade de que ela falasse. Emília apenas assentiu, com um nó na garganta. Já sabem, ou imaginam, e isso basta. Nahuel não respondeu. Seu silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Emília se aproximou dele com os olhos brilhando de raiva e medo. Eu não aguento mais, confessou. Viver como se o nosso fosse um pecado, esconder cada gesto, cada olhar. Até quando? Nahuel a segurou pelos ombros. Seus olhos escuros brilhavam à luz do fogo. Enquanto eles virem pecado, eu verei vida. Enquanto eles murmurarem, eu guardarei silêncio. O importante não é o que dizem, mas o que os meninos sentem aqui, dentro destas paredes. Emília quis acreditar, mas algo em seu íntimo lhe dizia que não era tão simples. O povo sempre encontrava um jeito de arrancar o que não compreendia. Nesse instante, um ruído os interrompeu. Era um estalo suave, quase imperceptível. Emília girou e viu Mateu, de pé na penumbra, olhando-os com olhos arregalados, brilhantes. O menino não disse nada, mas sua respiração agitada o delatava. Tinha escutado o suficiente. Emília sentiu o ar lhe escapar. Aproximou-se dele devagar, como quem teme espantar um cervo. Mateu, sussurrou. Eu nunca quis substituí-la. Só quero estar aqui por você. O menino recuou, com a voz quebrada. Se todos descobrirem, vão nos odiar ainda mais. Por que não podem deixar as coisas como estavam? Emília sentiu o peso da culpa afundar em seu peito. Nahuel, em contrapartida, ajoelhou-se diante do menino e o olhou com uma seriedade firme. Não se trata de que escolham por você, Mateu. Trata-se de que você decida se quer viver com medo ou com a verdade. As palavras ecoaram na choupana como um desafio. Mateu não respondeu. Virou-se e voltou a deitar-se ao lado do irmão, mas seu silêncio já não era o mesmo. Havia rachaduras em seu muro, e cada rachadura era uma possibilidade. Naquela noite, Emília não conseguiu dormir. Ficou olhando o fogo se consumir pouco a pouco, enquanto Nahuel permanecia ao seu lado, quieto, silencioso, mas presente. No meio da escuridão, entendeu que o verdadeiro inimigo não era o povo, nem mesmo a lembrança da mãe perdida. Era o medo. E esse medo podia destruí-los por dentro, antes que qualquer rumor de fora o fizesse. Ao amanhecer, com o primeiro canto dos pássaros, Emília levantou-se com uma determinação nova. Caminhou até onde os meninos dormiam e os olhou com ternura. Depois olhou para Nahuel, que a observava em silêncio. Não vou mais esconder o que sinto, disse com firmeza. Se eles quiserem nos condenar, que o façam. Mas eu escolherei viver, não sobreviver. Nahuel assentiu lentamente, com um brilho profundo nos olhos. No entanto, no mais fundo do peito, ambos sabiam que essa decisão traria um preço, e ainda não sabiam qual dos quatro estaria disposto a pagá-lo. A manhã seguinte chegou com um ar diferente. Emília sentiu na pele assim que cruzou a porta da choupana. O vento não era apenas vento, era um murmúrio arrastado desde o povoado, um rumor que já havia deixado de ser segredo. Elias corria alegre com uma pedra na mão, mostrando-a a Nahuel, e Mateu o seguia com passos lentos, ainda preso entre sua resistência e a lealdade que o unia ao homem que começava a reconhecer como refúgio. Emília, em contrapartida, sentia que cada passo em direção à praça era um desafio aberto ao destino. O mercado estava mais movimentado do que o habitual. Os homens descarregavam sacos de milho, as mulheres trocavam tecidos e sementes, mas todos, ao vê-la, detinham o olhar. Não era curiosidade, era julgamento.
Emília o sentiu como agulhas na pele. Seu instinto pedia para voltar, esconder-se, mas algo mais forte, aquele fogo que havia despertado nela na noite anterior, a obrigava a caminhar de cabeça erguida. Nahuel ficou um pouco mais atrás com os gêmeos. Sabia que não era bem-vindo naquele lugar, mas também sabia que não podia deixá-los sozinhos. Sua simples presença bastava para acender olhares de desconfiança. Os homens cruzavam os braços, tensos. Algumas mulheres puxavam seus filhos, afastando-os da passagem daquele Apache. E então aconteceu o inevitável. Um ancião do povoado, Dom Fausto, homem de voz grave e língua afiada, adiantou-se e apontou com um dedo trêmulo. "Que tipo de mãe você é, Emília?" perguntou, com um tom que buscava tanto ferir quanto expô-la. "Entregar seu leito a um desterrado, deixar que as crianças cresçam nos braços de um homem que não é dos nossos. É isso que você quer para eles? Vergonha?" O silêncio foi total. Cada palavra do ancião retumbou na praça como um sino. Emília sentiu a garganta se fechar, mas não abaixou os olhos. "O que eu quero", respondeu com voz firme, embora suas mãos tremessem, "é que essas crianças vivam, que riam, que cresçam sem medo, que não sintam o peso da rejeição que vocês lhes deram quando mais precisavam." Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns abaixaram a cabeça, outros apertaram os lábios com desdém. Dom Fausto não cedeu. "Um Apache não pode lhes dar futuro. Não tem nome, não tem terra. A única coisa que trará é desgraça." Nahuel avançou então, com passo firme, segurando Elias pela mão. Não levantou a voz, mas suas palavras foram claras, cortantes como pedra. "A única coisa que trouxe foram meus braços, e eles dois cabem neles. Quem mais os tomou quando estavam sozinhos? Quem mais ousou olhá-los sem medo?" Elias o olhava com os olhos brilhantes, e sua voz infantil irrompeu como um raio inesperado. "Ele cuidou de nós. Quando todos nos deixaram, ele não." Mateu, que até então havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Sua voz era mais baixa, trêmula, mas cada palavra foi um golpe que ressoou nos ouvidos de todos. "Se vocês querem chamar isso de vergonha, façam, mas para mim, ele é família." O silêncio foi absoluto. Até os pássaros pareciam ter deixado de cantar. Emília sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas não as deixou cair. Seu coração batia com tanta força que temia que todos o ouvissem. Dom Fausto apertou os lábios, impotente diante da voz de uma criança que dizia mais verdade do que qualquer discurso. Murmurou algo ininteligível e retirou-se entre a multidão, que permanecia expectante, dividida entre o costume e a possibilidade de aceitar o que estava diante de seus olhos. Foi então que Emília se voltou para todos. "Eu não busco a aprovação de vocês", disse com firmeza. "Só peço que não condenem essas crianças pelo que vocês mesmos não foram capazes de fazer. Se eu tiver que carregar com a rejeição de vocês, eu o farei. Mas eles não carregarão mais dor." A tensão se quebrou com um murmúrio espalhado. Alguns se afastaram em silêncio, outros cochichavam entre si. Ninguém se aproximou para oferecer apoio, mas tampouco ousaram romper o que acabavam de presenciar. De volta à choupana, os quatro caminharam juntos. Emília com a cabeça erguida, Nahuel em silêncio, mas com a mandíbula tensa, Elias radiante de orgulho, e Mateu apertando a mão do irmão e caminhando suficientemente perto de Nahuel para que o roçar de seus ombros dissesse o que ainda não podia colocar em palavras. Naquela noite, a choupana encheu-se de um silêncio diferente. Não era medo, não era vergonha. Era o silêncio de quem sabe que já não há retorno. Emília e Nahuel se olharam nos olhos quando os meninos adormeceram. Não foram necessárias palavras. Sabiam que o que havia nascido entre eles já não era segredo, e que esse amor, tenso, proibido, necessário, teria que enfrentar o julgamento do mundo. Mas também sabiam de algo mais. O que haviam vivido naquela tarde na praça os havia selado como família. E nessa certeza nasceu a pergunta que nenhum deles ousou pronunciar em voz alta. Será suficiente para resistir ao que ainda estava por vir? O povoado não voltou a ser o mesmo depois daquele dia na praça. O rumor que havia começado como um sussurro se transformou em certeza,
e a certeza virou assunto em cada fogueira, em cada esquina, em cada reunião de mercado. Alguns falavam com desprezo, outros com incredulidade, e uns poucos com um respeito que ainda não ousavam mostrar em público. O certo é que já ninguém podia negar o evidente. Emília, seus filhos e o Apache haviam formado algo que ninguém quisera construir. Uma família. A choupana transformou-se em um refúgio mais acolhedor do que nunca. Nahuel reforçava as paredes com madeira, Emília pendurava flores secas que perfumavam o ar, e os gêmeos enchiam o chão com risadas, passos desajeitados e segredos compartilhados. Mas mesmo em meio a essa paz recém-conquistada, todos sabiam que o futuro era incerto. Mateu foi o primeiro a mudar. Aquele menino que havia carregado o rancor como uma couraça, começou a olhar tudo com outros olhos. Não foi de um dia para o outro, mas em pequenos gestos. Deixar que Nahuel o acompanhasse até o rio, aceitar sua mão quando o caminho era íngreme, ouvir suas histórias sobre a terra, as estrelas e o silêncio. Pouco a pouco, sua rejeição foi se transformando em algo mais parecido com respeito. Uma tarde, enquanto recolhiam lenha, Mateu o olhou e disse quase inaudível: "Não sei se algum dia vou te chamar de pai, mas também não quero continuar te chamando de estranho." Nahuel não respondeu. Apenas colocou uma mão sobre o ombro dele, apertando com firmeza, como quem recebe um presente que nunca teve coragem de pedir. Elias, por sua vez, havia encontrado nele a figura que precisava desde o início. Cada vez que corria para mostrar-lhe uma descoberta, ou para repetir suas palavras como eco, Emília o observava com o coração cheio e os olhos marejados. O menino que havia sofrido tanto agora parecia sustentar-se em uma raiz invisível que o mantinha de pé. A verdadeira mudança, no entanto, aconteceu em Emília. Durante anos havia carregado a sensação de ser insuficiente. Insuficiente para salvar seus filhos da rejeição. Insuficiente para desafiar o povoado. Insuficiente para merecer uma nova oportunidade. Mas ao lado de Nahuel, nas noites de silêncio compartilhado e nas madrugadas em que os corpos se buscavam sem palavras, começou a entender que o amor não se mede pelo que as pessoas aprovam, mas pelo que sustenta na escuridão. O dia mais inesperado chegou no início da primavera de 1727. O ar cheirava a terra molhada, as montanhas brilhavam em tons de verde e o rio, pela primeira vez em muito tempo, corria com força. Emília despertou sentindo uma calma estranha, uma serenidade que percorria todo o seu corpo. Desceu até o rio com um cesto para lavar roupa, mas ao chegar, encontrou Nahuel já ali, de pé, observando a água. Quando ele a viu, não disse nada. Apenas abriu os braços, e ela entendeu sem palavras. Abraçaram-se, com a certeza de que tudo o que haviam calado, tudo o que haviam temido, já não tinha força suficiente para separá-los. Os gêmeos, brincando alguns metros atrás, correram até eles. Elias agarrou-se à perna de Nahuel, e Mateu, após um segundo de dúvida, apoiou-se no lado de Emília. Pela primeira vez, não se sentiram como peças quebradas de um passado doloroso, mas como partes vivas de um presente que florescia. Naquele dia, o povoado os observou à distância. Alguns franziram o senho, outros desviaram o olhar, mas houve quem sorrisse de leve, como se dentro de si reconhecessem uma verdade que não ousavam dizer em voz alta. O amor, ainda que rejeitado, havia criado raízes. A vida não se tornou fácil de repente. Houve rejeições, houve comentários, houve portas que não se abriram. Mas a cada noite, naquela choupana, o fogo iluminava 4 rostos que já não estavam sozinhos. Emília descobriu que o calor de uma família não vem do sangue, mas da escolha. Nahuel, que havia carregado a ferida do desterro, encontrou naqueles meninos a pertença que a tribo lhe havia negado. E os gêmeos, que começaram órfãos e esquecidos, cresceram sabendo que a esperança pode nascer até mesmo nos braços menos esperados. O desfecho chegou numa tarde em que os 4, sentados ao redor do fogo, compartilhavam pão e silêncio. Elias, com a voz clara e pura de uma criança que não conhece filtros, perguntou: "O que somos nós?" Emília o olhou com ternura. Nahuel ficou pensativo, e Mateu,
Surpreendentemente, foi quem respondeu: "Somos família." Não houve mais nada a acrescentar. Essa palavra, dita com a sinceridade de quem havia resistido à perda, à rejeição e ao medo, selou o que todos já sabiam em seu íntimo. A história dos gêmeos rejeitados, da mulher condenada ao silêncio e do Apache marcado pelo desterro, não terminou na solidão nem na vergonha. Terminou em um abraço compartilhado, na certeza de que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de permissão. E embora os anos tenham trazido novos desafios, sempre ficou na memória aquele instante em que um homem decidiu levantar 2 meninos do chão e segurá-los contra o peito, desafiando o mundo inteiro, porque foi nesse gesto, tão simples e tão poderoso, que tudo mudou. Se esta história tocou o seu coração, deixe-me um gostei. Escreva nos comentários a palavra esperança, se você chegou até o fim. Compartilhe este relato com alguém que acredita na força do amor e inscreva-se no canal para mais histórias que transformam e emocionam.